Muito bem, irmãos, que Deus possa abençoar a vida de vocês em nome de Jesus. Estamos aqui no altar da Igreja da Graça, aqui no bairro Independência, para trazer uma palavra, uma oração para a sua vida e te abençoar em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grande trevas serão. Então o Senhor fala aqui na palavra que a lâmpada do nosso corpo são os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. O que é o olhar bom? É quando nossos olhos estão olhando a palavra, os nossos olhos estão olhando as obras de Deus, as coisas de Deus. Os olhos maus, ao contrário, é o olho cobiçoso, desejoso em relação às coisas deste mundo, a ganância, a promiscuidade e tantas outras coisas que o mundo oferece quando nós deixamos de servir ao Senhor. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, que o nosso evangelho está encoberto, mas está encoberto para aqueles que os olhos ainda não se abriram para a luz da palavra de Deus. Eu queria, nesta mensagem, que Deus despertasse a vocês para que vocês possam ver a palavra, não apenas uma Bíblia aberta, mas ter verdadeiramente a revelação da palavra de Deus em seu coração. Eu vou usar a mensagem aqui de 2 Reis, capítulo 6, quando Eliseu, profeta de Deus, Israel estava em uma guerra com o povo da Síria, e Eliseu era usado pelo Senhor para revelar todas as estratégias do rei inimigo. E o rei ficou enfurecido, achou até que tinha um traidor do seu meio, mas mostraram que era Eliseu, que tinha um Espírito de Deus e que revelava tudo ao rei de Israel. Então o rei manda o seu exército ir buscar o profeta de Deus. E olha o que diz a palavra do Senhor aqui no capítulo 6, versículo 15 de 2 Reis. E quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagens. E o servo disse a ele: Ai, meu mestre, como faremos? E ele respondeu: Não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Imagina que loucura! Estava do lado de fora da casa ali do profeta um grande exército para pegar Eliseu. O servo de Eliseu ficou atemorizado, falou: E agora? O que nós vamos fazer? Eliseu falou para ele: Olha, em maior número está aquele que é por nós. Os nossos inimigos não podem nos tocar. Irmão, quando nós estamos com os nossos olhos abertos para a palavra, para o Senhor, nós conseguimos enxergar isso, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando os seus olhos estiverem abertos para a luz, para a glória, para a graça do Senhor, você vai conseguir enxergar que Deus é maior do que todos os seus problemas, que Deus é maior do que a depressão, que Deus é maior do que a doença, que Deus é maior do que a miséria, que tudo isso que tem se levantado contra a sua vida. Quando você abrir os seus olhos e crer na palavra do Senhor, e crer no Evangelho do Senhor, os seus olhos vão se abrir para essas coisas. E é a minha oração para que isso aconteça. Da mesma forma como Eliseu também fez com o seu servo. No versículo 17 ele diz: E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Quando os olhos daquele menino foram abertos, ele deve ter ficado assustado. Estava um grande exército ao lado de Eliseu. Irmão, se andamos em Deus, se andamos na presença de Deus, somos guardados pelo Senhor em toda e qualquer circunstância. Então Deus está falando para nós hoje: não tema, não tenha medo. Diante de qualquer situação ou circunstância que você está vivendo, Deus ainda é maior sobre a sua vida.
Deus é muito maior sobre a sua casa, Deus é muito maior sobre a sua família. Confia nele e Ele vai fazer uma grande obra sobre a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, da mesma forma, Pai, como aquele servo do Eliseu, ao olhar os inimigos, ao olhar os problemas, ele se desesperou. Eliseu estava confiante porque ele olhava para o Senhor, para a Tua palavra. Meu Deus, abra os nossos olhos para que nós possamos ver a Tua palavra. Abra os nossos olhos, ó Pai, para que nós possamos ver a Tua presença sobre a nossa vida. Para que ao ler a Bíblia, nós não venhamos apenas ler palavras por ler, como um livro qualquer, mas para que nós possamos ler a Tua palavra viva, o Teu poder sobre a nossa vida. Que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais para que possamos crer e não sejamos incrédulos quanto ao Teu poder, a Tua justiça e a Tua graça, quanto a tudo aquilo que o Senhor pode fazer e tem feito. Ah, Deus, abre os olhos do Teu povo. Quantas pessoas estão dormindo espiritualmente, o tempo está passando, as coisas estão passando, não tem orado, não tem se rendido aos Teus pés. Quantas pessoas têm aproveitado os momentos de luta, de adversidade para fazer deboche, brincar e até entrar ainda mais no mundo e na perversão, no pecado. Mas, meu Deus, abra os olhos para que esta pessoa ela possa santificar a sua vida, santificar o teu coração, a tua família na tua presença. Desperta o teu povo, ó Pai, desperta a tua igreja, ilumina eles, ó Pai, com o teu evangelho, ilumina eles, ó Deus, com a palavra da tua verdade. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Cante comigo assim, em nome de Jesus. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus por você. Você é um espelho, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Meu Deus, eu quero continuar esta oração ao favor dessa pessoa. Que ela que esteja orando, ó Pai, comigo agora, que o Senhor possa manifestar essa justiça, manifestar, ó Pai, esta graça do Senhor, abrindo os olhos espirituais, para que ela possa discernir aquilo que é daquilo que não é de Deus, aquilo que verdadeiramente provém do Senhor, daquilo que vem apenas para destruição. Ah, Deus, abre os olhos do teu povo, para que possam crer, nesses momentos difíceis, nesses momentos de luta, que elas possam confiar no Senhor e na tua presença. Eu abençoo a todos vocês, esteja abençoado em nome de Jesus.